Se eu te falar que existe algo que você pode fazer que não é tão difícil, mas tem o poder de perdão de 65 mil jejuns. Não estou exagerando, foi isso que você ouviu. 65 mil jejuns. O que eu estou falando? Existe algo assim? Será que é mágica ou tem alguma lógica por trás? Então hoje o nosso tema que a gente vai falar é sobre o jejum da fala. O que é jejum da fala e qual a força que isso tem? Por que existe uma coisa assim? Então nós sabemos que o ser humano, ele é dotado do poder da fala como nenhum outro ser vivo tem. É claro que a gente sabe que tem animais que têm alguma forma de comunicação. A gente já está comprovado cientificamente, mas a forma que o ser humano consegue fazer isso com todos os detalhes, todas as expressões, até falar de coisas abstratas, se dirigir a Deus, isso é algo específico do ser humano. Então existe algo que se chama o jejum da fala. Como se faz isso, quando se faz isso, por quê e como funciona. O grande sábio Rabino Eliyahu Kramer, o sábio de Vilna, ele diz algo muito interessante, que quando uma pessoa tem pecados, uma das formas que a pessoa tem para apagar esses pecados da sua vida, de ter o perdão divino, é através de algum tipo de sofrimento. Mas ele fala o sofrimento que Deus está esperando não é que você agora para de comer todos os dias da sua vida ou vai se autoflagelar. Ele fala, não faça isso, até porque se você se autoflagela, se você para de comer quando não é, por exemplo, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, você fica mais fraco, você fica mais irritado, você reza pior, você consegue estudar menos, enfim, ele fala, não é esse o caminho. Ele diz uma forma excelente é você controlar a sua fala. Mas isso significa que eu não vou falar nada. Por quanto tempo? É isso mesmo? Não, de forma alguma. Você vai falar, mas de uma forma específica. A ideia do jejum da fala, ela pode ser feita de duas formas. Número 1, você pode falar que durante um dia inteiro, 24 horas, eu não vou falar nada a não ser palavras de Torá, ou seja, palavras bíblicas, ler a Bíblia, estudar, qualquer coisa que está relacionado a isso. Além disso, o que está relacionado a preces, você pode falar à vontade. Sobre o que você não vai falar, sobre as compras, sobre o templo, sobre o futebol, sobre esse tipo de coisa. Não. Nesse dia você vai guardar o poder da sua fala somente para coisas sagradas. Então, seja o estudo bíblico, tá? Qualquer parte da Bíblia, pode ser com outra pessoa. Você vai estar debatendo um tema, por exemplo, do livro do Gênesis com outra pessoa. Vocês estão conversando, mas é só sobre isso. Ou, como a gente falou, uma direção direta com Deus. Eu estou falando com Deus qualquer tipo de prece, mesmo se eu estou pedindo pelo meu sustento, pela saúde de uma pessoa que parece que alguma coisa que não é sagrada, não é verdade. A partir do momento que você está falando com Deus, isso é sagrado. Então você pode pegar dessa forma, passar um dia inteiro fazendo isso. Ou, às vezes é muito difícil. Uma pessoa passar 24 horas, como é que ela vai conseguir? Como é que ela vai fazer com os filhos, com a esposa, com o marido? E etc. Então o que ele vai fazer? Ele pode também decidir fazer algo um pouquinho menor, que não tem toda a força dos 65 mil jejuns que eu te falei anteriormente, mas ainda assim é muito bom. É a pessoa pegar um período de tempo, por exemplo, ela vai falar, durante essas 2 horas eu vou cuidar da minha fala completamente. Então ela vai pegar um período de tempo que ela sente que ela consegue fazer. É claro que eu não estou falando que é a hora que ela está dormindo, né? Tem que ser uma hora que você está acordado e que você dirige a sua fala da forma correta. A pessoa, ela tem que receber esse jejum. Ela tem que, o ideal é no dia anterior, ela falar, Deus, amanhã eu estarei em jejum da fala. Ou ela falar que eu vou estar de 2 às 4 assim. Vale a pena também avisar as pessoas, tá, que estão na sua volta, para elas saberem, não pensar que você ficou maluco. Elas entenderem que hoje eu estou me dedicando ou esse horário ou o dia todo a isso. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Há pouco tempo, eu vou ser sincero com você, eu fiz isso dentro de casa com esposa e 8 filhos e, na verdade, todos eles, até as minhas menores, falavam
Poxa, pai, que coisa legal, você agora só está falando coisas sagradas. Não é que normalmente a gente fala coisas totalmente vãs, mas elas valorizaram isso e a minha esposa também. Então eu conversei com elas sobre a Bíblia, sobre temas, perguntas que elas tinham e etc. E assim foi maravilhoso. Às vezes a nossa fala é muito vã. Às vezes a gente está falando de outras pessoas que não tem o menor motivo da gente ficar comentando sobre isso, sobre aquilo. Às vezes pior, a gente comete a maledicência, falar mal dos outros ou falar de uma forma que uma pessoa pense mal da outra pessoa e já fique com raiva. Você pode pegar no nosso canal um vídeo sobre maledicência super importante. Então o que você está fazendo? Por um lado, você está evitando todos os pecados da fala, que não são poucos. Eu falei da fala vã, eu falei da maledicência, tem mentiras, enganações, enfim, é uma série de coisas que a gente está usando uma força divina da forma errada. Então o que a pessoa ganha? Ela ganha um controle. Saiba que o Talmud diz que uma das formas de você aproximar-se da sabedoria, qual é? É o silêncio. Quando você aprende a ficar em silêncio, aprende a não discutir, aprende a ouvir as outras pessoas, você não imagina quanto você ganha, especialmente se são pessoas sábias. Quando você está disposto a ouvir um sábio falando, ou uma mulher sábia falando, e o que você vai fazer agora, você vai ficar dedicado a absorver e não ficar fazendo perguntas o tempo todo. Nesse momento é humildade. Eu vou escutar, vai entrar dentro de mim. Então a pessoa está utilizando esse poder de não falar, o que leva também ao quê? A reflexão. Quando você fica em silêncio, você acaba refletindo muito sobre sua vida, sobre o que as pessoas estão fazendo, olhando. Você passa por uma transformação muito grande. O que você está aprendendo agora? Você está aprendendo da onde veio isso que os cabalistas falam que o jejum da fala, ele tem o poder, cada jejum da fala tem o poder de mais de 65 mil jejuns de comida. Assim está escrito, um dos grandes sábios cabalistas que chegou a viver, está enterrado aqui em Jerusalém, Rabino Yitzhak Alfie, traz isso claramente. Mas eu vou te trazer algo curioso. Na ética dos pais, está escrito algo surpreendente. Lá está escrito assim, que um dos sábios fala: não encontrei nada melhor para o meu corpo do que o silêncio para tudo. Eu entenderia se ele falasse: eu não encontrei nada melhor para minha alma do que o silêncio, mas melhor para o meu corpo. E isso daqui é fantástico. A gente tem que aprender o valor que o silêncio tem. O silêncio não é o silêncio depressivo, não é um silêncio triste, é um silêncio que ele traz algo espetacular para o seu corpo. Veja quantas vezes acontece de uma pessoa falar algo com você e você dá uma resposta um pouco cínica, um pouco zombando um pouquinho a outra pessoa, irritado, e quando você fala: não posso, hoje é dia de preces, hoje é dia de estudo. Esse tipo de coisa não. O que acontece? O benefício não é só para a sua alma, você fica muito mais tranquilo, o teu corpo sente isso, é algo que o seu corpo fica diferente, você funciona diferente. Então uma das coisas é o respeito que você tem pelas outras pessoas. Você fala: realmente às vezes eu preciso só escutar, se eu tivesse falado não ia sair bem. Então você fica: caramba, que coisa boa, você fica muito mais relaxado, você se sente muito melhor com você mesmo. Eu posso falar que às vezes você evita grandes brigas, e uma coisa espetacular, até mesmo com relação a casais, tem algo fascinante aqui. Muitas vezes os casais falam: poxa, a minha esposa não me escuta, o meu marido nunca quer me escutar e etc. Imagina agora você fala para sua esposa, né? Eu estou falando aqui como marido, mas a esposa pode falar para o seu marido, fala: eu sou todo ouvidos, é quase literalmente, eu quero te escutar e eu vou absorver cada palavra, vai entrar dentro de mim, e melhor, eu não vou te interromper, quero que você fale tudo que você precisa falar para mim. Fantástico. Agora, é importante você saber um ponto super elevado, que
que é o seguinte: o Rabino Nachman de Breslav, ele ficou muito famoso por uma das coisas, ele falava muito da alegria. Por outro lado, ele saía para florestas. Para quê? Para se comunicar com Deus. Mas não somente. Tinha um momento que antes da comunicação ele ficava sozinho. Ele e Deus em silêncio. Para quê? Ele ensina para gente que essa forma, o silêncio, é a forma de você escutar Deus. Deus fala com você, mas às vezes você está tão ocupado falando, reclamando e fazendo e etc, que você não vê os sinais que Ele está te mandando. Então você é obrigado às vezes ter essa pausa, essa interrupção e ver aquilo que Deus está conversando com você através de pessoas, através da natureza, através de sinais. Então está aqui algo muito especial, preciosíssimo, e ainda no lado místico, valendo 65 mil jejuns, o jejum da fala.